Assim diz a palavra de Deus. 8:22. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai de Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Oremos mais uma vez. Peça para Deus falar com você. Pai, obrigado pela Tua palavra que nos revela que o Senhor reina, que o Senhor liberta, o Senhor é luz. Onde há trevas, o Senhor ilumina. Ilumina essa noite os nossos corações, Jesus, pelo Teu Espírito, para a Tua glória. Amém. Meus irmãos, Natal é tempo de luzes acesas. Tanto que nós cantamos aquela música tão bonita, né? As luzes da cidade estão acesas. E eu gosto de enfeitar minha casa na época de Natal. Você gosta? Colocou lá algumas luzinhas, árvore de Natal, eu acho bonito. E eu lembro que aqui em Abaeté, depois de alguns natais, né, que a gente não podia sair, não podia, 2 anos, né, não podia se reunir, e daí a gente ficou sabendo que ia ter a inauguração das luzes ali na Praça da Prefeitura. Vocês viram como ficou bonito? E daí a gente chamou os meninos e foi para lá. E daí os meninos, mas por que ainda está apagado? Porque a gente chegou e estava claro, né? Daí a gente falou, calma filho, tem que ficar à noite para que a luz brilhe, para que fique bonito a luz, para que ela apareça. Tem que ter escuridão, tem que ter trevas, tem que ter noite. E daí deu 7 e pouquinho, tudo acendeu e ficou muito bonito. Que esse Natal a luz brilhe na sua casa, brilhe na sua família. E como o Vilmar falou, que seja um Natal onde a gente lembre do aniversariante. Porque é um tempo da gente às vezes comer, beber muito, né? No Natal cristão, não bebidas alcoólicas, eu espero. Mas a gente ali comer muito, dá para trocar presentes e às vezes não menciona o aniversariante. Então homens, mulheres, pais de família, chega na sua casa ali, leia um versículo com a sua família, faça uma oração, cante um louvor, presenteie o aniversariante nesse dia. Depois você come, diverte, ri, abraça. Isso também faz parte da alegria do Natal. Mas não pode faltar o aniversariante. E a gente geralmente faz isso de noite, né? Porque nós vamos ver aqui, como eu falei, para que a luz brilhe, é necessário trevas. E aqui é um tempo de muitas trevas. Para você ter uma ideia, Deus está falando no versículo 22 do capítulo 8, que essa terra que era Jerusalém, a cidade santa, ela ia experimentar angústia, ela ia experimentar a escuridão, sombras de ansiedade, e ela seria lançada em densas trevas. Deus estava muito chateado com o seu povo. Hoje de manhã nós lemos o capítulo 1 de Isaías,
E para você ter uma ideia, Deus ele fala no capítulo 1, versículo 2, a parte B, ele fala assim: eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Olha que absurdo. Deus fala: eu criei o meu povo, eu sustentei eles, mas eles estão revoltados contra mim. Vai dizer lá no capítulo 1 que eles cultuavam a Deus, mas Deus fala assim: quando vocês oram, eu tampo os meus ouvidos, porque era um culto hipócrita. Eles tinham orgulho, eles tinham uma vida moral impura. Era em Jerusalém, em Judá naquela época, não tinha justiça social, eles oprimiam o pobre, eles oprimiam a viúva, o órfão. Deus estava muito chateado com o seu povo. Por isso que Deus fala que vai vir trevas sobre eles, porque eles tinham a aparência de cristão naquela época, né, de crentes no Deus de Israel, mas eles não tinham vida com Deus. Eles gostavam de sacrificar a Deus, eles gostavam de ir aos sacrifícios, de cultuar no templo, mas eles tinham aparência, mas não tinham vida com Deus. Deus estava muito chateado com eles. Então Deus precisa discipliná-los para que eles chegassem ao arrependimento. Então é por isso que Deus fala para eles más notícias: vai vir tempo de escuridão. Vocês vão experimentar a densas trevas, ansiedade e angústia. E isso que Deus está falando era a invasão dos assírios. A Assíria, que era um país vizinho, uma potência da época, eles iriam invadir Jerusalém. E as primeiras cidades a serem invadidas, que eram cidades fronteiriças, eram Zebulon e Naftali. Por isso que aqui no capítulo 9, versículo 1, vai dizer que essa terra, essas cidades, Naftali e Zebulon, seriam chamadas como desprezíveis, porque seriam as primeiras cidades a experimentar a invasão dos assírios. Jerusalém, ela funciona como se fosse um espelho para a humanidade. Se nós olharmos para a situação do mundo, é mais ou menos a mesma coisa. Deus criou os homens, Deus criou todas as pessoas, Deus sustenta os homens, Deus sustenta as famílias, Deus dá alegria para nós. Mas na verdade, esse mundo, ele tem se revoltado contra o Senhor. A situação espiritual de Jerusalém, naquela época, é a situação espiritual do mundo, desde que o primeiro casal veio à terra. Os homens se voltaram contra Deus. E o próprio apóstolo João, que é o apóstolo do amor, que falou tanto sobre o amor, ele falou que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está em trevas. Esse mundo, ele está escuro e precisa da iluminação de Cristo. E o propósito das trevas é para que quando a luz de Cristo se destaque, a gente possa se maravilhar mais com a luz. Então acaba que o pecado, a revolta contra Deus dos homens, minha e sua, acaba que ela tem um propósito útil, que é que quando Jesus ilumina a nossa vida, a gente possa glorificá-lo mais. É que quando o nosso pecado é abundante, é muito, e a graça de Deus vem, ela é superabundante, as nossas trevas servem para que nós glorifiquemos a Deus e possamos nos voltar para Ele. Era um tempo, meus irmãos, então de más notícias, mas também de boas notícias. E esse texto está a nos dizer essa noite que Deus vem reinar. Deus veio reinar e vem reinar, Ele reina também hoje, iluminando e libertando o seu povo, até um dia de um reino eterno de paz. Deus reina, ilumina o seu povo, liberta o seu povo das trevas, para levar o seu povo um dia para o seu reino eterno de paz. Vamos ver isso primeiro, como o Senhor ilumina o seu povo. O primeiro ponto que eu quero falar, meus irmãos, é que o Senhor nos ilumina e enche o seu povo de alegria. No versículo 22 que eu disse, as notícias eram péssimas. Judá tinha péssimas notícias, consequências da sua frieza espiritual, consequências das suas más escolhas. A frieza espiritual, irmãos, pode nos levar às trevas. A frieza espiritual pode nos levar a más escolhas e nos levar a ter dificuldades na vida. E graças a Deus que as dificuldades vêm, para que a gente possa ver as trevas, ver aonde nós nos metemos longe de Deus e poder voltar em arrependimento. Meus irmãos, para você ter uma ideia,
Deus ele fala que a Síria viria como um rio que transbordou. Vai dizer que a invasão do inimigo seria como um rio. Você já viu quando transborda o rio, aquela água vai levando tudo? Iria levar tudo. Eles iriam entrar em grandes trevas. O inimigo viria. Você já viveu momentos assim? Que parece que as coisas ruins, parece que o inimigo se levantou e parece que tem um rio vindo para cima de você. Já sentiu momentos assim? Uma notícia ruim, outra notícia ruim, e daí você não vê saída, coisas que aconteceram na sua vida. Você já sentiu assim? Parece que um rio está se levantando para invadir sua casa. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de um momento em que parece que tinha um rio de coisa ruim na minha família. Eu lembrei que eu perdi meu pai, e depois de alguns anos coisas ruins começaram a acontecer. Minha mãe lutando para sustentar a família, eu e minha irmã. E daí eu tive um acidente de moto, estava cheio de aparelhos, aqueles ferros na perna, e fiquei internado meses. E daí minha irmã depois bateu o carro, era muita notícia ruim. E por fim, como eu fiquei internado muito tempo, eu tinha um Doberman, um cachorrão grande. E daí parece que o cachorro tinha sentido minha falta e ele estava latindo muito. Daí na noite que eu cheguei do hospital, porque o cachorro estava latindo várias semanas já, né? Os vizinhos incomodados, eles pegaram e deram veneno pro meu cachorro. Daí ele entrou, lembro que a gente abriu a porta, ele entrou, um veneno que alterou o sistema nervoso dele, ele ficou descontrolado, e daí até meu cachorro mataram. Eu tinha aí 17, 18 anos. Daí eu lembro minha irmã e minha mãe sentado de madrugada na frente, né, no passeio, chorando, nós três. Tempo de trevas, porque a nossa família ela não tinha uma aliança com Deus verdadeiro. Tempos de más notícias. Era assim as promessas de Deus para o seu povo. Deus precisava castigar o seu povo. E daí nós vemos no versículo 1 e 2 que Deus agora começa a falar dessas trevas no passado. Deus começa a falar que Zebulon e Naftali, que iriam ser desprezíveis, diz que eles não seriam assim mais. No versículo 2 diz que o povo que andava em trevas viu grande luz. Agora Deus começa a falar: as trevas de vocês, por amor de vocês, eu vou acabar com essas trevas, eu vou acabar com as más notícias. Mas quando que isso aconteceu? Esse texto de Isaías está fazendo uma profecia clara sobre Jesus. O versículo 6 é claro, porque um menino nasceu. Quando Jesus vem à terra, em Mateus no capítulo 4, escute essas cidades sendo citadas novamente. Em Mateus no capítulo 4, versículo 13 diz: e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum. Quem foi morar em Cafarnaum? Jesus. Situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Olha as cidades lá de Isaías 9. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando que eles viram a luz? Quando Jesus foi morar com eles. Quando Jesus vem ao mundo, quando Jesus está perto da gente, Jesus, Ele é a luz do mundo, como fala João 8,12, que ilumina as nossas trevas. Essa profecia se cumpre então quando Jesus foi morar naquelas cidades que séculos antes experimentaram trevas. Quando Jesus chega na nossa vida, Ele vem para iluminar a nossa escuridão. Ele vem para mostrar o nosso pecado, mas não para nos acusar, Ele vem para nos salvar. E qual é a forma então de Jesus iluminar a nossa vida hoje? Porque Ele habitou nessa terra há mais de 2000 anos atrás. Hoje Ele reina no seu trono. Como que Jesus hoje, irmãos, então pode iluminar a nossa vida? O Salmo 119, versículo 105 nos diz que a sua palavra é aquela lâmpada e luz para os nossos caminhos. Jesus hoje ilumina a vida do seu povo pela palavra dele.
Você quer que Jesus ilumine a sua vida? Se aproxime da Bíblia. É essa palavra que Jesus deixou para que Ele iluminasse o seu povo quando eles estivessem em trevas. Você quer ser uma vida abençoada? Você quer encontrar a luz? Você quer a paz de Cristo na sua vida, na sua casa? Se aproxime da palavra de Deus. Ele nos ilumina. E quando o Senhor nos ilumina, meus irmãos, Ele também nos liberta. O próprio Jesus disse que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Judá e Jerusalém estava preso porque os invasores chegaram. E os invasores, no versículo 4, vai dizer que eles tinham um jugo, uma vara e um cetro. Cetro é aquilo que os reis usavam. Você já viu aquele, tipo uma bengala do rei, onde tem ali, mostrando que quando o rei levanta o seu cetro, ou bate o seu cetro, que é uma vara, simboliza a autoridade do rei. Aquilo que ele fala acontece. Simboliza que ele é soberano, que ele reina. Então disse que o povo de Deus experimentaria um cetro maligno, uma vara e um jugo pesado, porque os invasores iriam chegar a varada neles mesmos. Mas aqui já está no passado, porque vai dizer que haveria um tempo não só de iluminação do povo de Deus, mas um tempo de libertação da vara, do cetro e do jugo. Como eu disse, Jerusalém e Judá simboliza os homens. Esse cetro, esse opressor, simboliza o diabo, que é esse que João escreveu que o mundo jaz no maligno. O jugo é aquela canga que coloca nos bois para que eles caminhem juntos. Todo mundo aqui já viu isso. E o jugo do pecado, o jugo desse inimigo que nos aprisiona, ele é pesado. Quanto mais nós enfiamos a nossa vida no pecado, nas trevas, mais esse jugo do inimigo ele vai pesando nos nossos lombos. E a vara do inimigo, a vara do diabo também, ela bate forte na gente. Quando nós caminhamos longe de Deus, em pecado, as consequências que nós sofremos são terríveis. Por isso que a Bíblia sempre nos orienta para fugir do pecado. Quando a gente se afasta de Deus, a gente se torna escravos do pecado, e o inimigo domina a nossa vida, e a forma de governar dele é dura, ele é maligno. O povo de Deus então, meus irmãos, estava perdido. Mas veja que a promessa no versículo 3 é que Deus iria aumentar a alegria do seu povo. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Por que o povo de Deus deveria se alegrar? Versículo 4: porque tu quebraste o jugo. O Senhor Jesus, quando Ele vem, Ele quebra o jugo do pecado, e Ele nos chama para agora tomar o seu jugo, que é suave e leve. Jesus disse: se você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, o meu jugo é suave e leve. Jesus é esse que quebra esse jugo pesado. Jesus é que quebra essa vara que nos bate, que é as consequências do nosso pecado. Jesus é esse que arranca o cetro do inimigo, do invasor da Síria, e Ele tem o seu próprio cetro, porque diz que Ele reinaria sobre o reino de Davi e sobre o seu reino para sempre. Jesus então é esse, irmãos, que nos liberta, que Ele quebra o jugo pesado do inimigo sobre o lombo do seu povo. Em Colossenses 1,13 vai dizer isso, que Ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Jesus nos liberta da Síria e transporta a gente para o seu reino, quebrando toda a malignidade, quebrando todo o peso sobre nós. Por isso, Natal, nós temos muito que comemorar, meus irmãos. Nós temos que comemorar porque o Senhor nos libertou desse cetro maligno, desse jugo pesado. Mas Ele nos liberta para uma vida nova. Ele não quer que a gente continue com o jugo do inimigo. Ele nos liberta para uma vida nova. E esse texto também vai nos mostrar que Ele nos liberta para que o seu reino seja implantado.
e o seu reino é implantado primeiramente no coração de cada um do seu povo. Veja que agora Deus começa a falar pelo profeta Isaías que dará tempos de paz. Versículo 5 fala que a bota do guerreiro que anda no tumulto da batalha e toda veste que está em sangue, elas serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Ou seja, o que esse versículo quer dizer? Não vai ter mais guerreiros que usam botas de guerra, não vai ter mais guerreiros que se mancham de sangue na batalha. Ele está falando que vai ter um tempo de paz para vocês, vai ter um tempo de paz para o meu povo, e nós ansiamos por paz. Esse mundo, por causa, como eu falei, que ele é um mundo maligno, em trevas, esse mundo as guerras fazem parte dele, e é porque nós nunca experimentamos um tempo de guerra. Mas eu já tive com um povo que experimentou guerras, e eles têm uma grande alegria que agora eles não precisam lutar mais numa guerra. Nós ansiamos por tempos de paz, mesmo nós que nunca enfrentamos uma guerra civil, uma guerra militar, mas nós também ansiamos por tempos de paz, onde não há violência, não é mesmo? Quando a gente ouve os jornais, tanta violência, tanta coisa ruim, a gente anseia também por paz na nossa família, não é mesmo? Às vezes, talvez na nossa casa não há paz, há tanta confusão, há brigas, há gritos, há ofensas. Nós ansiamos por paz, e Deus ele vem prometendo paz aqui para o seu povo. Mas a principal paz que Ele promete é a paz que nós precisamos com Deus primeiro, de dormir no nosso travesseiro tranquilos, sabendo que nós fomos reconciliados com Deus Pai, que Ele perdoou os nossos pecados. E Jesus veio a essa terra numa missão de paz, meus irmãos. Jesus veio pacificar o seu povo com o Deus Pai. Por isso que nós cantamos aqui, que quando os anjos vêm no nascimento de Jesus, em Lucas, no capítulo 2, versículo 14, o que os anjos cantam? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem Deus concede o seu favor. Jesus veio numa missão de paz, meus irmãos. Esse é o Evangelho, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o seu povo, não imputando a nós os nossos pecados. A grande missão de Jesus nessa terra é nos pacificar com Deus. Por isso que Ele é chamado de o Príncipe da Paz. E esse reino, meus irmãos, um dia ele será eterno. Hoje nós temos esse reino implantado no nosso coração. Hoje nós temos paz com Deus, Ele governa a nossa vida. O cetro dele, o jugo dele é suave sobre nós. Ele governa a nossa vida. Mas veja o versículo 7, vai dizer um dia que esse reino é eterno, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa paz que já começa no nosso coração hoje, nós já estamos sendo reinados por Deus. Mas um dia esse reino é literal, esse reino é eterno. Um reino justo, um reino de juízo. E é uma paz sem fim. Mas, meus irmãos, quem é esse que pode governar esse reino? Vai dizer no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Quem é esse, irmãos, que tem ombros tão largos, que possa suportar o peso do reino de Deus? Quem é esse que pode pegar esse cetro de tamanha responsabilidade? Quem tem ombros tão largos para suportar tanto peso? Davi? Não é Davi, o descendente de Davi. Deus que se fez carne, aquele que nasceu perfeitamente, aquele que viveu perfeitamente, sem pecado diferente de nós, aquele que fez o bem e pregou o Evangelho, aquele que iluminou Naftali e Zebulon quando esteve em terra,
aquele que morreu pelos nossos pecados. Por isso o seu reino é um reino de justiça, porque ele justifica o seu povo. Por isso o seu reino é um reino de juízo, porque ele levou o juízo do seu povo sobre si. Ele foi punido no nosso lugar. Aquele que ressuscitou, tirando o cetro da mão do inimigo, tirando o jugo sobre o seu povo que pesava sobre nós, tirando a vara. O nome dele, você pode chamá-lo de Jesus, porque em Mateus 1:21 vai dizer: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós já desfrutamos desse reino, ele tem governado a nossa vida, ele já nos deu a sua paz. Nós sabemos pela fé que Deus nos ama, amém? Nós sabemos que podemos dormir tranquilo no nosso travesseiro, porque ele fez a paz entre nós e o seu Pai, ele nos reconciliou. Hoje nós desfrutamos em parte. Na igreja é o pequeno reino de Deus, e o rei desse reino é Jesus, e ele é tudo para nós. Jesus é tudo para o cristão. Por isso nós só adoramos o Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só a Ele toda a glória. Se nós precisamos de consolo, o versículo 6 vai dar 4 nomes que nós podemos chamá-lo. Se você está precisando de consolo e de conselhos, Ele é o maravilhoso conselheiro. Se você está se sentindo fraco e precisa de alguém mais forte do que você, Ele é o Deus forte. Se você está oprimido, precisando de um pai que te adote, alguém perfeito, Ele é o Pai da eternidade. Se você está sem paz na sua vida, se você precisa de perdão dos seus pecados, Ele é o príncipe da paz. Ele é tudo para o cristão. Se você está em trevas porque fraquejou, caiu e a sua vida está escura, Ele é a luz do mundo. Se você está liberto por opressões malignas, Ele é o libertador do seu povo. Jesus é tudo para o cristão. Por isso que o reino dele vem no nosso coração, e hoje nós queremos obedecer a sua lei, porque ele governa pela sua lei, que é a sua palavra. Se nós queremos nos aproximar da sua luz, nós chegamos à Bíblia, a sua palavra. Esse é o Natal cristão, meus irmãos. O povo de Deus tem um rei, Deus homem. Só Deus homem poderia ter esses ombros tão largos para suportar o peso do reino. Só Ele. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. E Ele não apenas nasceu, Ele reina. Você crê nele? Você crê nisso que eu estou falando aqui pela palavra de Deus? Então você precisa se render ao reinado dele. Você precisa falar: eu quero fazer parte desse reino, desse povo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus está salvando a igreja. Jesus volta quando ele termina de salvar toda a igreja, todos os eleitos. Ele é o rei do seu povo. Meus irmãos, vale ainda uma aplicação muito importante para nós. Como falamos, ele tem um reino que já está no nosso coração, mas que esse reino ele avança. Estudando o livro de Atos nas quartas-feiras, nós temos visto que o reino de Deus avança à medida que a igreja avança, à medida que o evangelho é pregado e outras pessoas ouvem o evangelho, à medida que os crentes trabalham para o reino de Deus, cooperando com Deus para que Ele faça essa obra, porque Ele fará essa obra, mesmo que nós não levantemos das nossas cadeiras para fazer, porque no versículo 7, no final, vai dizer que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele fará essa obra. Mas se você já entrou nesse reino, meus irmãos, esse reino já é de paz, mas enquanto estamos aqui com os assírios à nossa volta, você está entendendo? Os assírios estão à nossa volta. Enquanto estamos aqui, nós devemos lutar por esse reino. Nós devemos nos posicionar como crentes que lutam pela igreja, pelo evangelho e pelo reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos na quarta-feira algo que nos confrontou muito. Eu espero os irmãos que estavam aqui foram confrontados. O apóstolo Paulo, depois de pregar numa cidade chamada Listra, vai dizer que ele tomou tanta pedrada que eles colocaram ele para fora da cidade pensando que ele estava morto.
Ele foi apedrejado porque pregava a palavra de Deus. E diz que ele volta às igrejas consolando os irmãos. Em Atos capítulo 14, versículo 22, a parte B vai dizer que ele fala assim: importa passar por muitas tribulações e entrar no reino de Deus. Enquanto estamos aqui nesse mundo jaz do maligno, nesse mundo de violência, nesse mundo onde os assírios estão à nossa volta, nos importa passar por muitas tribulações, dar a nossa vida pelo reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, há duas orações que precisamos fazer hoje. Se você ainda não tem esse rei como Senhor da sua vida, você precisa hoje se render a Ele, porque Ele reina. O cetro dele é o cetro do governo real. Ele tira o jugo do pecado e coloca um jugo, uma canga em você leve, aonde Ele vai caminhar junto com você para sempre. A vara dele às vezes é necessária, mas é a vara de um Pai da eternidade, um Pai de amor. Você precisa se entregar ao Senhor Jesus. Você precisa fazer parte do povo de Deus. E você que já fez isso, você precisa começar a sofrer também por esse reino, porque o nosso Senhor é digno. E nos importa, enquanto estamos aqui, lutarmos, passarmos por tribulações, pedradas se preciso for, para que o reino de Deus avance, para que Jesus seja glorificado na sua igreja. Ele conta conosco. Feliz Natal, o Senhor reina. Oremos.